Boa noite a todos estejam na paz de Oxalá. Então hoje eu vou começar, como eu prometi para vocês, o primeiro tópico do curso de Umbanda, tá? Que eu vou compartilhar com vocês aí um pouco de estudo. Então vamos esperar as pessoas chegarem aí para poder assistir esse vídeo também, tá? Boa noite, Renata. Boa noite, Vinícius. A gente vai dar início ao curso de Umbanda. Então peço que vocês ficam aí prestando atenção, que eu vou passar o primeiro tópico hoje, tá? Tá todo mundo me ouvindo direito? Tá ouvindo perfeito aí o som? Então hoje eu já vou começar então, tá? O primeiro módulo do curso de Umbanda, que eu vou estar passando aí para vocês. Não é um curso avançado, que a Umbanda hoje tem até faculdade que ensina, tá? Mas é mais na parte teórica, porque hoje em dia a gente tem costume mais na prática. Às vezes a pessoa lá se inicia, vai num terreiro para poder assistir um trabalho, pedir uma ajuda, mas ela não sabe o que está acontecendo ali, qual o ritual, o que está sendo feito, o que está sendo firmado. Aí surge aquela dúvida, a pessoa ela entra diretamente na corrente, ela fica perdida porque ela não sabe o que é uma penga, o que é uma defumação, o que vai numa defumação. Então esse curso eu desenvolvi ele para poder ajudar as pessoas, a quem se inicia, a buscar o que busca referente à religião, referente à informação, para poder aprender também um pouco, tá? Então são 43 tópicos, tá? Hoje eu vou começar o primeiro. Hoje eu vou falar o que é Umbanda, tá? Eu sei que o curso teórico ele é meio chato, ele é meio cansativo, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível para poder ninguém ficar cansado e também poder absorver a informação. Boa noite, Renata. Tá? Então, vamos começar então com a história da Umbanda, tá? No final de 1908, para vocês verem como a Umbanda ela já é bem antiga, tá? Zélio Fernandino de Moraes, um jovem rapaz com 17 anos de idade, que preparava-se para ingressar na carreira militar na Marinha, começou a sofrer estranhos ataques. Sua família, conhecida e tradicional na cidade de Neves, estado do Rio de Janeiro, foi pega de surpresa pelos acontecimentos. Esses ataques do rapaz eram caracterizados por postura de um velho falando coisas sem sentido e desconexas, como se fosse outra pessoa que havia vivido em outra época. Muitas vezes assumia uma forma que parecia a de um felino lépido e desembaraçado que mostrava conhecer muitas coisas da natureza. Após examiná-lo durante vários dias, um médico da família recomendou que seria melhor encaminhá-lo a um padre, pois o médico, que era tio do paciente, dizia que a loucura do rapaz não se enquadrava em nada que ele havia conhecido. Acreditava mais que era um menino que estava endemoniado. Então, para vocês verem, as pessoas não conheciam e achavam que a pessoa ela já estava com um espírito ruim, com um espírito negativo, tá? Alguém da família sugeriu que isso era coisa de espiritismo, o que era melhor levá-lo à Federação Espírita de Niterói, presidia na época por José de Souza,
No dia 15 de novembro, o jovem Zélio foi convidado a participar da sessão, tomando um lugar à mesa. Tá? Então ele foi convidado a participar de um culto. Tá? Tomando por força estranha e alheia à sua vontade, e contrariando as normas que impediam o afastamento de qualquer dos componentes da mesa, Zélio levantou-se e disse: "Aqui está faltando uma flor." Saiu da sala, indo a um jardim e voltando após com uma flor que colocou no centro da mesa. Essa atitude causou um enorme tumulto entre os presentes. Estabelecidos os trabalhos, manifestaram-se os médios kardecistas, espíritos que se diziam pretos, escravos e índios. Então, para quem não sabe, no kardecismo, eles cultuam muito o preto velho, o erê e o caboclo, que são as três entidades que eles mais acham que estão, né, na lei kardecista ali. Então é sempre o preto velho, o caboclo e o erê. Tá? O diretor dos trabalhos achou que tudo aquilo era um absurdo e advertiu-os com a aspereza, citando seu atraso espiritual e convidando-os a se retirarem. Após esse incidente, novamente uma força estranha tomou o jovem Zélio e através dele falou: "Por que repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e da cor?" Seguiu-se um diálogo acalorado e os responsáveis pela sessão procuravam doutrinar e afastar o espírito desconhecido, que desenvolvia uma argumentação segura. Um médium vidente perguntou: "Por que o irmão fala nestes termos?", pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo degrau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados. "Por que fala deste modo, se estou vendo que me dirijo neste momento a um jesuíta e a sua veste branca reflete a áurea da luz? E qual o nome, irmão?" Se querem um nome, esse aí é a entidade falando, tá? "Se querem um nome, que seja este: sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira na Inquisição em Lisboa no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Anunciou também o tipo de missão que trazia do astral. Se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã, 16 de novembro, estarei em casa do meu aparelho às 20 horas para dar início a um culto em que estes irmãos poderão dar suas mensagens e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados." O vidente retrucou: "Julga o irmão que alguém irá assistir o seu culto?" perguntou a ironia. E o espírito, já identificando, disse: "Cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei." Para finalizar, o caboclo completou: "Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal, rico ou pobre, poderoso ou humilde. Todos se tornariam iguais na morte, mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferença entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte, porque não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além." No dia seguinte, na casa da família Moraes, na rua Floriano Peixoto, número 30, ao se aproximar a hora marcada 20 horas, lá já estavam reunidos os membros da Federação Espírita para comprovarem a veracidade do que fora declarado na véspera.
Estavam os parentes mais próximos, amigos e vizinhos, e do lado de fora uma multidão de desconhecidos. Às 20 horas, manifestou-se o caboclo das 7 encruzilhadas. Declarou que naquele momento se iniciava um novo culto, em que os espíritos de velhos africanos que haviam servido como escravos e que desencarnados não encontravam campo de atuação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas em sua totalidade para os trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos de nossa terra poderiam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, raça, o credo e a condição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica principal deste culto, que teria por base o Evangelho de Jesus. O caboclo estabeleceu as normas em que se processaria o culto. Sessões assim seriam chamados os períodos de trabalho espiritual diárias, das 8 às 10 da noite. Participantes estariam uniformizados de branco e o atendimento seria gratuito. Deu também o nome de movimento religioso, que se iniciava Umbanda, manifestação do espírito para a caridade. Então foi daí que surgiu o nome, tá? Umbanda. Boa noite, Roberto. A casa de trabalhos espirituais, que ora se confundia, recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria acolheu o filho nos braços, também seriam acolhidos como filhos todos os que necessitassem de ajuda ou de conforto. Ditadas as bases do culto, após responderem em latim e alemão as perguntas dos sacerdotes ali presentes, o caboclo das 7 encruzilhadas passou à parte prática dos trabalhos. O caboclo foi atender um paralítico, fazendo este ficar curado. Passou a atender outras pessoas que haviam neste local praticando suas curas. Nesse mesmo dia, incorporou um preto velho chamado Pai Antônio, aquele que com fala mansa foi confundido como loucura de seu aparelho, e com palavras de muita sabedoria e humildade, e com timidez aparente, recusava-se a sentar-se junto dos presentes à mesa, dizendo as seguintes palavras: Nego, não senta não, meu senhor. Nego, fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco, e nego deve a respeitar. Após a insistência dos presentes, fala: Não carece, preocupa não, nego. Fica no topo, que é lugar de nego. Então lá já teve as próprias palavras, incorporando um preto velho que já era da linha da escravidão, né? Então ele já falava já na língua dele. Assim continuou dizendo outras palavras representando a humildade. Uma pessoa na reunião pergunta se ele sentia falta de alguma coisa que tinha deixado na terra, e ele responde: minha cachimba. Nego quer o pito que deixou no toco, manda mureque buscar. Tal afirmava que deixou os presentes perplexos, os quais estavam presenciados à solicitação do primeiro elemento de trabalho para esta religião. Foi Pai Antônio também a primeira entidade a solicitar uma guia. A guia é aquela guia de fio de contas, tá? Até hoje usada pelos membros da tenda e carinhosamente chamada de guia de Pai Antônio. No dia seguinte, verdadeira romaria formou-se na rua Floriano Peixoto. Enfermos, cegos e etc. Viam em busca de cura e ali encontravam, em nome de Jesus. Médio cuja manifestação mediúnica fora considerada loucura, deixaram os sanatórios e deram provas de suas qualidades excepcionais. A partir daí, o caboclo das 7 encruzilhadas começou a trabalhar incessantemente para o esclarecimento, difusão e sedimentação da religião de Umbanda. Além de Pai Antônio, tinha como auxiliar o caboclo Orixá Malé, entidade com grande experiência no desmanche do trabalho de magia negra. Em 1918, o caboclo das 7 encruzilhadas recebeu ordens do astral superior para fundar 7 tendas para a programação da Umbanda.
As agremiações ganharam os seguintes nomes: Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo. Enquanto Zélio estava encarnado, foram fundadas mais de 10.000 tendas a partir das mencionadas. Embora não seguindo a carreira militar para a qual se preparava, pois sua missão mediúnica não o permitiu, Zélio Fernandino de Moraes nunca fez da religião sua profissão. Trabalhava para o sustento de sua família e diversas vezes contribuiu financeiramente para manter os templos que o Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou, além das pessoas que se hospedavam em sua casa para os tratamentos espirituais, que, segundo o que dizem, parecia um albergue. Nunca aceitará ajuda monetária de ninguém, era a ordem do seu guia-chefe, apesar de inúmeras vezes lhes ter oferecido a ele. Ministros industriais e militares que recorriam ao poder mediúnico de Zélio para a cura de parentes enfermos e os vendo recuperados, procuravam retribuir o benefício através de presentes ou preenchendo cheques vultuosos. Não os aceite, devolva-os, ordena sempre o caboclo. A respeito do uso do termo espírita e de nomes de santos católicos das tendas fundadas, o mesmo teve como causa o fato de daquela época não se poder registrar o nome Umbanda, e quanto aos nomes de santo, era uma maneira de estabelecer um ponto de referência para fiéis da religião católica que procuravam os préstimos da Umbanda. O ritual estabelecido pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas era bem simples, com cânticos baixos e harmoniosos, vestimenta branca, proibição do sacrifício de animais. Dispensou os atabaques e as palmas, capacetes, espadas, cocares, vestimenta de cor, rendas e lames não seriam aceitos. As guias usadas são apenas para aqueles que determinam a entidade que se manifesta. Os banhos de erva, os amacis, a concentração nos ambientes vibratórios da natureza, a par do ensinamento doutrinário na base do Evangelho, constituíram os princípios e elementos da preparação do médium. O ritual foi simples. Nunca foi permitido o sacrifício de animais. Não utilizavam atabaques ou qualquer outros objetos de adereço. Os atabaques começaram a ser usados com o passar do tempo por algumas das tendas fundadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas a tenda Nossa Senhora da Piedade não utilizava em seu ritual até hoje. Após 55 anos de atividades, à frente da tenda Nossa Senhora da Piedade, o primeiro templo de Umbanda, então o primeiro templo de Umbanda foi a Nossa Senhora da Piedade. Zélia entregou a direção dos trabalhos às suas filhas, Zélia e Zilmeia, continuando ao lado de sua esposa Isabel, médio do Caboclo Roxo, a trabalhar na cabana de Pai Antônio, em Boca do Mato, distrito de Cachoeira de Macacu, fica no Rio de Janeiro. Dedicando a maior parte das horas de seu dia ao atendimento de portadores de enfermidades psíquicas e de todos o que procuravam, em 1971, a senhora Lília Ribeiro, diretora da tenda de Umbanda Luz e Esperança da Fraternidade do Rio de Janeiro, gravou uma mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas e que bem espelha a humildade e alto grau de evolução desta entidade de muita luz. Então ele escreveu assim: a Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade, honestidade, e eu previno sempre aos companheiros de muitos anos. A vil moeda vai prejudicar a Umbanda. Médios que irão se vender e que serão mais tarde expulsos como Jesus expulsou os vendilhões do templo. O perigo do médio homem é a consulente mulher. Do médio mulher e o consulente
É preciso estar sempre de prevenção, porque os próprios obsessores que procuram atacar as nossas casas fazem com que toque alguma coisa no coração da mulher, que fala ao pai do terreiro, como no coração do homem que fala à mãe do terreiro. É preciso haver muita moral para que a Umbanda progrida, seja forte e coesa. Umbanda é humildade, amor e caridade. Esta é a nossa bandeira. Neste momento, meus irmãos me rodeiam diversos espíritos que trabalham na Umbanda do Brasil, caboclos de Oxóssi, de Ogum, de Xangô. Eu, porém, sou da falange de Oxóssi, meu pai, e não vim por acaso. Trouxe uma ordem, uma missão. Meus irmãos, sejam humildes, tenham amor no coração, amor de irmão para irmão, porque vossas mediunidades ficarão mais puras, servindo aos espíritos superiores que venham a baixar entre vós. É preciso que os aparelhos estejam sempre limpos, os instrumentos afinados com as virtudes que Jesus pregou aqui na terra, para que tenham boas comunicações e proteção para aqueles que vêm em busca do socorro e nas casas de Umbanda. Meus irmãos, meu aparelho já está velho, com 80 anos a fazer, mas começou antes dos 18. Posso dizer que o ajudei a casar, para que não estivesse a dar cabeçadas, para que fosse um médio aproveitável, e que pela sua mediunidade eu pudesse implantar a nossa Umbanda, a maior parte que trabalham na Umbanda. Se não passarem por esta tenda, passaram pelas que saíram dessa. Tenho uma coisa a vos pedir. Se Jesus veio ao planeta Terra na humildade de uma manjedoura, não foi por acaso. Assim o Pai determinou. Podia ter procurado a casa de um contentado da época, mas foi escolher aquela que havia de ser sua mãe, que o Espírito que viria traçar à humanidade os passos para obter a paz, a saúde e a felicidade. Que o nascimento de Jesus, a humildade que ele baixou na terra, sirvam de exemplo iluminando os vossos espíritos, tirando os escuros de maldade, por pensamentos ou práticas. Que Deus perdoe as maldades que possam ter sido pensadas, para que a paz possa reinar em vossos corações e nos vossos lares. Fechai os olhos para a casa do vizinho, fechai a boca para não murmurar contra quem quer que seja. Não julgueis para não seres julgados. Acreditai em Deus e a paz entrará em vosso lar. É dos evangelhos, eu, meus irmãos, como o menor espírito que baixou na terra, mas amigos de todos numa concentração perfeita dos companheiros, que me rodeiam neste momento. Peço que eles sintam a necessidade de cada um de vós. Ao sairdes deste tempo de caridade, encontreis os caminhos abertos, vós enfermos melhorados e curados, e a saúde para sempre em vossa matéria. Com o voto de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e sempre serei um humilde caboclo das 7 Cruzilhadas. Zélio Fernandino de Moraes dedicou 66 anos de sua vida à Umbanda, 66 anos. Tendo retornado ao plano espiritual em 3 de outubro de 75, com a certeza de missão cumprida. Seus aparelhos e as diretrizes traçadas pelo Caboclo das 7 Cruzilhadas continuam em ação de suas filhas Zélia e Zilmeia de Moraes, que têm em seus corações com grande amor pela Umbanda, árvore frondosa que está sempre a dar frutos a quem souber merecer e colhê-los. Já estamos acabando já. Então, tem um imóvel na Floriano Peixoto, fica no Rio de Janeiro, onde se iniciou a Umbanda, tá? Foi 16 de novembro de 1908, foi onde o Caboclo das 7 Cruzilhadas veio em terra e anunciou que dali sairá um terreiro, 10 terreiros, né? Então foi dali onde tudo começou, tá? Tem a cabana do Pai Antônio também. Então vou ler aqui: neste espaço umbandista, Zélio Fernandino de Moraes dava seguimento aos trabalhos caritativos através do iluminado e querido Preto Velho Pai Antônio. Esse terreiro ele fica na Boca da Mata, tá?
fica no distrito de Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. E a Zélia e a Zilmeia, né, que é a filha do Zélio Fernandino, a tenda deles fica localizada no Rio de Janeiro também, que é a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Tá? Então foi denominado vários tipos de terreiro, aonde depois foi se multiplicando até hoje. Então vou fazer algumas perguntas. Todo mundo entendeu? Tá com alguma dúvida? Pode responder aí. Então vamos lá. Quem que fundou a Umbanda? Quem fundou a Umbanda foi o Zélio Fernandino de Moraes, tá? Ele que fundou a Umbanda, que iniciou lá dia 16 de novembro. Então, através dele que hoje temos nossos guias espirituais, umbandistas, através da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, tá? Foi daí que tudo começou. Qual o nome da entidade que se manifestou e deu o nome? Caboclo das Sete Encruzilhadas. Tá? Em qual cidade que se manifestou a entidade? Foi no Rio de Janeiro, onde começou tudo. A Umbanda lá. Qual o nome do primeiro templo de Umbanda no Brasil? Então, o primeiro nome é a Tenda Nossa Senhora da Piedade. Então, foi daí que se iniciou tudo. Até hoje, a Umbanda ela tem um conhecimento do universo. A gente nunca vai saber tratar, conhecer tudo, né? Então, a cada dia a Umbanda muda. A cada ensinamento também a Umbanda muda, tanto que vários terreiros têm a sua linhagem, e nessa parte eu vou explicar depois, tá? Porque esse terreiro acende uma vela branca e o outro terreiro acende uma vela amarela, mas é para Oxalá, tá? Então, cada ensinamento, cada terreiro, entidade tem a sua doutrina, a sua volta. Tá? Então, onde todos trabalham e tem a sua firmeza. Então, é por isso que muitos centros trabalham de formas diferentes, porém é o mesmo intuito. Tá? É a mesma graça que a gente busca. Então, assim, eu peço que vocês continuem vendo os vídeos, tá? Esse foi o primeiro tópico. Então vamos ter o segundo tópico também, que são 43. No início o curso ele é meio chato, tá? Por ser bastante informação. Mas depois, na hora que entrar na parte de orixá, de entidade, de chakras, aí fica mais interessante. Mas vamos devagar aí com as informações. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida antes de eu encerrar o vídeo? Ninguém tem alguma dúvida? Boa noite. Gésia sempre acompanha a gente. Leandro, boa noite. Então, assim, a Umbanda ela é uma história bem interessante, né? Se não fosse o Zélio ali ter se manifestado a entidade, hoje a gente não teria esses mentores aí que hoje nos auxiliam, né? Então, a Umbanda ela é uma religião universal, eu falo, uma religião que nunca tem fim. Tá. Ninguém tem dúvida? Luciana, boa noite. Para quem não pegou o vídeo do início, pode pegar depois, vai ficar aí disponível, tá? Também no nosso canal, na Cabana de Axumaré. Alguém tem alguma dúvida? Então, caso tiverem alguma dúvida, pode me mandar no inbox, tá? Creio que amanhã eu vou marcar o dia certinho para passar o segundo módulo. Beleza? Então todos tenham uma boa noite, fiquem na paz do Oxalá, e que tenham uma boa semana e uma boa Páscoa para vocês.